Bom dia! A nossa aula hoje é uma revisão das 4 operações da matemática. Vamos lá. Quais seriam as 4 operações fundamentais da matemática? A primeira, adição. A segunda, subtração. A terceira, multiplicação. E a quarta, divisão. São 4 operações bem conhecidas por nós, ok? Então, vamos lá. Sobre a adição, né? A adição, ela é representada por esse sinal, que é uma cruz, né? Se assemelha a uma cruzinha. Então, todas as vezes que vocês se depararem com uma conta, né? Com uma continha, e essa conta, ela tiver esse sinalzinho de cruz próximo a ela, então vocês já sabem que essa conta é de adição. E o que seria adição, né? Que nós podemos dizer sobre uma conta de adição também, né? O que faria eu identificar que aquela conta, mesmo que não tivesse o sinalzinho, que vamos supor, seja uma situação problema, né? Como que eu faço para identificar que aquela conta é uma conta de adição? Então, todas as contas, né, todo o texto, se for uma situação problema que vocês perceberem, que tem ali a função de acionar e juntar um objeto ao que já se tem, então vocês podem ter certeza que essa é uma conta de adição. Vejamos aqui o exemplo. João tem 2 bombons, né? E Maria teria quantos bombons? 3, né? 3 bombons. Ou seja, João ele já traz consigo 2 bombons. E o que é que ele vai juntar com os bombons dele? Os bombons da Maria. Então, se eu somar, olha aqui o sinalzinho de cruz, né? Pertinho, entre o 2 e o 3, que sinaliza que esta conta é de adição. Então, vou somar 2 mais 3, que daria 5. Então, é correto afirmar que juntos, né, João e Maria teriam 5 bombons. 2, 3, 4, 5. Vamos a outro exemplo de adição, né? Observe os números a seguir. São números mais elevados, né? Que vem para a casa da centena, inclusive. 102 mais 103. Vamos descobrir o resultado, né? A soma, o total aqui dessa continha aqui de adição. Vamos lá. Não podemos esquecer de colocar aqui as ordens, né? Unidade, dezena e centena. Vamos lá, o 2 é a unidade. Unidade fica abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. O sinalzinho aqui de mais, né, de cruzinha, para representar que essa é uma conta de adição. Então, eu tenho 102 itens e eu vou adicionar esses 102 mais 103, né? Vamos dizer que eu tenha 102 lápis e eu tenha ganhado mais 103. Então, vamos descobrir quantos lápis eu fiquei, né? 2 mais 3, 5. 0 com 0, não altera, né? Então, repito 0. 1 mais 1, 2. Então, qual seria, né, o resultado aqui dessa continha de adição? 102 mais 103 é 205. Cada pedacinho desse da continha, eles têm um nome, eles são identificados por nome. A primeira e a segunda, ó, primeiro e segundo, são chamados por parcela. E o último, que é o 205, nós chamamos de soma ou total. Lembrando que cada operação dessa tem um nome característico. Então, eu identifico por parcelas e soma ao total tudo aquilo que for referente à adição. Vamos agora à subtração. A subtração ela é representada por esse tracinho, né? Que é um tracinho mesmo, né? Que nós chamamos de diminuir, né? O tracinho de diminuir. Vamos lá. E o que seria a subtração, né? A subtração, na verdade, ela dá a ideia de retirar ou diminuir. Enquanto a adição, ela tem a ideia de juntar, de somar, né? A subtração, ela dá a ideia de retirar, de diminuir algo daquilo que eu já tenho. Olha aqui o exemplo. Vera possui
quantos lápis? 5. Olha o sinalzinho de menos aí, o tracinho. Já a Júlia, sua amiga, quebrou quantos lápis de Vera? 3 lápis, né? Nossa, Vera deve ter ficado com muita raiva de Júlia. Ou não, né? São amigas. Então, vamos ver. Então, já a Vera possuía 5 lápis. 5 lápis a Vera tinha já com ela. Júlia, desastrada, uma amiga bem, né, distraída, acabou quebrando, sem querer, 3 lápis de Vera. Então, esses 3 lápis que Júlia quebrou, ele diminuiu da quantidade de lápis que Vera tinha, né? Eles vão ser retirados da quantidade total de que Vera tinha já de lápis. Então, 5 menos 3, 2. Com quantos lápis Vera ficou? Desta forma, Vera ficou com apenas 2 lápis, né? Vamos lá. Vamos aqui a outro exemplo de subtração. Observe os números a seguir. 205 menos 103. Vamos descobrir aqui qual é, né, qual número nós vamos ter aqui de acordo com essa subtração. Então, da mesma forma que nós organizamos os números na adição, nós vamos organizar os números também numa continha de subtrair. Lembrando, né, da classificação das ordens. Unidade, dezena, centena. Observe que o sinalzinho de menos, que esse tracinho, ele precisa ser colocado aqui, né, para que eu possa identificar que essa conta, ela não é de adição. Eu não vou adicionar, eu vou retirar, né? Então, ele precisa ser colocado, não pode ser esquecido, para que eu consiga identificar que essa conta é de subtrair. Menos 103. Então, vamos lá. 5 menos 3, 2. Nada menos nada, nada, né? 2 menos 1, 1. Assim como na adição também, cada pedacinho desse vão ser identificados por um nome. O primeiro, que na adição era parcela, o primeiro e segundo na adição era parcela, já na subtração, o primeiro, minuendo, que é aquilo de onde que eu vou retirar, né? O segundo, subtraindo, né, a quantidade que eu vou retirar. E o último, resto ou diferença. É o que sobra, né, desses números acima, que é onde eu faço a operação. Nós temos aqui a terceira operação fundamental, multiplicação, que é representada por um x, né? Então, quando vocês se depararem com uma continha que tem um x, então saibam vocês que é de multiplicar. E o que seria multiplicar, né? Da forma mais simples e básica, nós podemos dizer que a multiplicação nada mais é do que soma de parcelas iguais, né? Vamos ver aqui o exemplo. 3 vezes 2, olha aí o x no meio, né? Então, eu sei que essa conta ela é de multiplicar. Qual seria o resultado dessa continha? Você pode fazer assim, 3 vezes 2, ou como a multiplicação ela tem o conceito básico de soma de parcelas iguais, você poderia fazer assim, ó, 2 mais 2, que é igual a 4, 4 com mais 2, que é igual a 6, né? Então, esse 2 mais 2 mais 2 é a representação desse 3 vezes 2, ok? Vamos aqui a outro exemplo de multiplicação. Observe os números a seguir. 13 vezes 12. Outro exemplo de multiplicação. Vamos lá. Observe os números a seguir. 13 vezes 12, que é igual, vamos descobrir aqui, né? É importante dizer que nós chamamos esses números, quando eles estão organizados dessa forma, nós chamamos estes números que se multiplicam, né, de fatores. Quando eles estão organizados dessa forma, em linha, né? Mas quando eles estão organizados, como nós já organizamos
as contas de subtração e adição, eles ganham um outro nome, eles ganham uma outra denominação. Vamos aqui. Vamos organizar aqui de uma forma que a gente consiga multiplicar, né? 12, olha o X aí, que é a representação, né? O sinalzinho de multiplicação. Não podemos esquecer também da classificação aqui dos números, unidade e dezena. É importante que nós, ao fazermos alguma continha, nós identificamos aí, colocamos a classificação, né? Vamos lá, 12 vezes 13, que é o número no qual eu vou estar multiplicando por 12. Vamos ver. Olha aqui, ó. Como é que nós vamos fazer essa multiplicação? O 3, ele vai ser multiplicado. Antes de nós irmos aqui para a multiplicação, né? Nós vamos ver aqui qual o nome que se dá a essas contas, né? Esses números. Lembram que lá no começo, né? Foi falado que quando eles estão organizados em formas de linha, eles são chamados de fatores, que são os números que se multiplicam. Mas quando eles já estão organizados aqui desta forma, eles ganham outra denominação. Que denominação seria essa? A primeira seria multiplicando, a segunda, multiplicador, né? E nós vamos descobrir a terceira. Vamos lá aqui ver como é que funciona para que a gente consiga fazer uma conta de multiplicação. O 3, ele vai ser multiplicado por 2, né? Unidade com unidade, 3 por 2, que nós vamos ter o resultado de 6. Esse 3 também, ele vai ser multiplicado por 1. Então, a unidade vai ser multiplicado pela dezena. Observe aí a seta, né? Anterior, aqui, ó, ele vai, né? O 3, ele multiplica com o número acima. 3 multiplicado por 2, que nós temos o resultado de 6. Mas o 3 também, ele vai multiplicar com o número do lado oposto. 3 multiplicado por 1, que é igual a 3. A mesma coisa vai acontecer com o número 1, né? Porque nós temos aqui dois números, então nós vamos precisar multiplicar os dois números. Então, já multipliquei o 3 por 2 e o 3 por 1, então já sei que o 3 aqui, né? Eu já tenho o resultado da multiplicação feita por 3. Vamos aqui com o número 1. 1, ele vai ser multiplicado por 2, né? A dezena vai ser multiplicado pela unidade. Tá? 1 vezes 2, 2. E ele também vai ser multiplicado aqui por 1. 1 vezes 1, 1. Observe aqui, ó, que o 1, ele vai começar a multiplicar pelo número oposto, que está do lado oposto. Então, a dezena vai se multiplicar com a unidade e o resultado dessa multiplicação ele vai ficar na casa das dezenas. Por isso que é importante colocar a classificação dos números. Em seguida, esse 1 ele vai ser multiplicado por ele mesmo, né? Porque está aqui em cima. Então, 1 vezes 1, e aí ele vem para cá. E observem que quando ele vem para cá, ó, quando ele vem para cá, ele já não é mais uma dezena. Ele agora é uma centena, né? Porque se nós tivéssemos mais um número aqui, vamos supor aqui seria uma centena. Então, por isso que é importante colocar a classificação dos números, tá ok? Eu vou apagar aqui para que a gente consiga continuar aqui a nossa explicação, tá? Então, depois que eu descubro aí o resultado da multiplicação, tanto do 3 quanto do 1, então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 36, né? E o número 12. O que é que nós vamos fazer agora para descobrir esse resultado? Nós vamos somar. Nós vamos somar esse resultado que nós descobrimos das multiplicações dos números. Então, o que é que nós vamos fazer aqui também? Nós poderíamos, nesse momento, simplesmente baixar aqui o número 6, já que ele não tem nenhum número que ele possa ser somado.
Então, eu vou baixar, nós podemos baixar esse número aqui para baixo da linha e somar os outros. No caso do 1, nós também vamos fazer a mesma coisa. Mas, nós podemos colocar aqui também um 0, né? Que não vai alterar no resultado. Olha só, 6 mais 0, 6. Então, vou de fato repetir o 6. 3 mais 2, 5. O 1, lembra que eu falei que o 1 também ia acontecer a mesma coisa? Ó. Não tem nenhum número aqui que eu possa somar com esse número 1. Então, o que é que eu faço? Desço ele para baixo da linha, né? Desse tracinho aqui. Tá ok? Então, vamos lá. Então, qual é o resultado aqui de 12 vezes 13? 156. Lembra que eu falei para vocês, né, que esses números, quando eles estão organizados dessa forma, eles ganham uma denominação diferente, eles ganham um nome diferente, né? Nós já sabemos que o primeiro é o multiplicando, o segundo é o multiplicador, e agora nós vamos descobrir o nome desse daqui. Esse daqui, né, o resultado aqui dessa soma, né, se chama produto. Quarta e última operação matemática, divisão. A divisão ela é representada por esse tracinho, né, por esse símbolo que é um tracinho no meio e uma bolinha de cada lado. É muito fácil a gente identificar o sinal de divisão, assim como os das outras operações. E o que seria a divisão, né? A divisão ela nasce da ideia de dividir partes, ou separar as partes, né? Separar partes iguais. Olha aqui esse exemplo. Nós temos aqui 6 dividido, olha aqui o sinalzinho, né? Dividido por 2, que traria qual o resultado, né? Vamos descobrir aqui, olhando esse exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, 6 itens que eu preciso dividir por 2. Digamos aqui, vamos usar o exemplo de pirulitos. Eu tenho 6 pirulitos que eu preciso dividir em partes iguais para 2 pessoas. Tá ok? Então, vamos lá. Vejamos. Criança 1 são as 2 pessoas, né? No caso que eu preciso dividir. E a criança 2. Então, nós temos 6 pirulitos. Se são em partes iguais, se eu preciso separar em partes iguais, então o que a criança 1 receber, a criança 2 também tem que receber na mesma quantidade. Então, vamos lá. Criança 1 recebeu 1 pirulito, criança 2 recebe também a mesma quantidade de pirulito. Criança 1 recebeu mais 1 pirulito, a criança 2 recebeu também. Criança 3 recebeu mais 1 pirulito. Aliás, criança 1 recebeu mais 1 pirulito. Criança 2 também recebeu mais 1 pirulito. Que dá no total, quantos pirulitos a criança 1 recebeu? 3. A criança 2 recebeu quantos pirulitos? 3. Ambas receberam a mesma quantidade, que é o que pede aqui, né? Na verdade, que é o que diz aqui no conceito de divisão. Separar em partes iguais. Não é isso? Então, se eu somar, olha aqui o sinalzinho de mais, né? Que é essa cruzinha. Se eu somar 3 pirulitos que a criança 1 recebeu, mais 3 pirulitos que a criança 2 recebeu, eu vou ter a quantidade de 6 pirulitos. Não é a quantidade que pede aqui. Ó, 6 pirulitos que eu precisava dividir para 2 pessoas, 2 crianças, né? Então, podemos afirmar que cada criança ficou com 3 pirulitos. Então, o resultado ali daquela perguntinha, 6 dividido por 2 seria quanto? 3. Vamos aqui a um outro exemplo de divisão. Observe os números a seguir. 86 dividido por 2. Observe o sinal de divisão, né, que ele está contido aqui. Ó. Ele precisa estar contido para que eu consiga entender que essa conta é de dividir. Então, qual seria o resultado? Né? Vamos descobrir agora. 86 dividido por 2
Observe que agora na divisão, os números eles não vão mais ficar embaixo um do outro como eles ficavam nas contas de subtração, adição e multiplicação, ok? Então, vamos lá. Lembre-se também de colocar a classificação dos números, a ordem dos números, unidade, dezena, né? Então, vamos lá. O primeiro número que nós vamos dividir por 2 vai ser a nossa dezena. Então, 8 dividido por 2, qual é o número que multiplicado por 2 se aproxima de 8? Vocês precisam conhecer a tabuada. Para aqueles que não podem não conseguir de cabeça, vocês podem fazer a tabuada aqui no cantinho, ó. 2 vezes 0, 2 vezes 1, faz no cantinho mesmo do caderno, no cantinho da prova, não tem problema. Vocês vão fazer até descobrir o número. 2 vezes 2, aqui é 0. 1, 2, 4. Vamos lá. 2 vezes 3, que é 6. 2 vezes 4, que é o 8. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4. Por quê? Porque se eu multiplicar 4 por 2, nós vamos ter aqui, ó, o número 8, né? Que é, inclusive, aqui que nós descobrimos aqui na nossa tabuada, né? Então, multiplicando 4 vezes 2, nós temos 8. Aí, nós vamos fazer o quê? Depois que eu descubro aqui que 4 vezes 2 é igual a 8, eu venho aqui com o sinal de subtrair. 8 menos 8 é igual a nada. Pronto. Então, eu já tenho aí, né, já descobri uma parte do meu número. Vamos lá. Então, agora eu tenho qual o número que sobrou para mim? O número 6, né? Porque eu dividi somente o número 8. Então, vamos lá. Eu vou baixar esse número 6 para depois da linha, né? Então, esse 6 agora ele vai ser dividido por 2. 6 dividido por 2, né? Qual é o número aqui, ó? Já tenho a minha tabuada de 2, né? Aqui uma parte da minha tabuada. Então, qual é o número que multiplicado por 2 dá 6? 3, não é isso? Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 2 é igual a 6. 6 menos 6 é igual a nada. Baixo o zero, que já estava ali no resultado do 8. E baixo agora, né, coloco o nada. Então, qual o resultado aqui? Né? 43. 86 dividido por 2 é igual a 43. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado e que agora vocês possam fazer aí a nossa atividade com sucesso. Ah, lembrando, né? Assim como na adição, assim como na multiplicação, assim como também na adição, multiplicação, subtração, cada termozinho desse eles vão ter um nome, né? Esse nome aqui, que divide por alguma coisa, é o dividendo. O número que vai ser utilizado para dividir é o divisor. E o 43 aqui, que foi o nosso resultado, ele é chamado de quociente aí na divisão.